Vamos falar do dia que eu saí em vários portais de notícias porque eu tava do teu lado naquele momento que tu fez aquela frase polêmica no stand-up Sim. Jovem Pan do Maurício Meirelles. Sim. Pra quem não sabe, o Eric, ele... Enfim, eu não sei se tu quer falar sobre isso abertamente, porque senão pode perder a magia um pouco do negócio. Mas enfim, tu falou uma frase polêmica no programa que repercutiu muito na mídia e eu saí do lado, em todos os portais. É verdade. No UOL, na Record. Você tava do meu lado. É. Você tava do meu lado. Você tava do meu lado, é verdade. Pra quem não sabe o que é isso, o que rolou essa... Cara, a gente tava falando... O meu pai tinha sido cancelado umas 2 vezes na semana. Lembra que... É verdade. Foi por conta do Mário do TikTok lá e teve a menina do Big Brother, Boca Rosa. E aí, enfim, aí eu falei, pô, pai, vocês estão muito ultrapassados aí com pânico. Inclusive, eu dei um depoimento pessoal. Falei, pô, você me expulsou de casa pelo fato de eu ser bissexual e tal. E aí, enfim, as pessoas, óbvio, hoje em dia a mídia ela pega aquele trecho e tal e joga na manchete, né? Porque aquilo gera clique e etc. Mas eu falei coisas que eu acredito depois, até soltei uma nota de esclarecimento para não ficar aquele tom, porque muita gente ficou em dúvida, né? Falou, não, será que essa história é verdade? Será que não é verdade e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, vou soltar uma nota de esclarecimento para não ficar isso, mas eu não dei entrevista, nem falei sobre isso para preservar. Porque eu também, eu realmente eu gosto de preservar assim, minha vida pessoal, é uma coisa que eu tento fazer. E, enfim. Mas essa frase específica era uma brincadeira, uma ironia que tava rolando ali? Porque eu tava rindo. Eu tinha certeza que era uma... Mas ficou repercutindo de uma forma tão grande que eu comecei a me perguntar, será que era brincadeira? Será que eu tava rindo de bobo? O que tava acontecendo ali? Não, foi muito louco, né, cara? Foi muito louco porque quando a gente fazia o stand-up era às segundas-feiras. Uhum. E aquilo foi repercutir numa sexta-feira. Só que assim, foi pra... Eu não imaginei que ia tomar aquele tamanho, sabe? Eu falei, eu não sei se... Enfim, cortaram aquele trecho, soltaram aquele trecho e pronto. O filho do Emílio foi expulso de casa por ser bi, tarará. E aí aquilo foi repercutir logo depois. Só que eles pegam o trecho e cortam e colocam na manchete e acabou. Mas, enfim... Não quer falar se é verdade ou mentira? Não, eu vou... Não quer falar. Eu vou deixar essa história para contar na biografia que eu escrevi do Emílio. Eu vou contar. Com detalhes. Não, mas eu acredito. Tudo que eu falei na nota, eu acredito nisso. Eu acredito que todo mundo é bissexual. Eu acho que a gente existe essa cultura, né, das pessoas, da sociedade mesmo em si, ela usar padrões e tal. E óbvio que quando certas pessoas fogem desses padrões, é regra, no Brasil especialmente, pessoas que são LGBTQ acabam saindo, não podem ficar em casa, enfim, ou acabam sendo expulsos pelos pais que não aceitam. É óbvio que vai depender de cada indivíduo também. Então tem toda uma série de complexidades. E, enfim, naquela situação eu falei, mas eu falei, cara, eu não vou de jeito nenhum desmerecer quem passa por isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que aceitar os indivíduos e a individualidade de cada um também. É porque rolou uma polêmica de tu não pode brincar com isso porque isso acontece de verdade? Foi isso que rolou? Então, pois é mais ou menos por aí também, né? Eu acho que é complicado. Exato, é uma coisa que eu acho que aí é uma opinião minha, mas que é mais regra do que exceção. O filho que se assume gay, ou que se assume bissexual, que se assume... ou a filha, enfim... Isso é muito comum. É muito comum os pais acabarem não aceitando e tentarem de qualquer jeito fazer com que aquilo não seja verdade. Uhum. Mas a regra, eu acho que é acontecer isso. É o filho acabar, a pessoa ali acabar sendo
sendo vítima de alguma situação do tipo, sabe? Então eu fiz uma brincadeira com meu pai, falei, fui expulso de casa? Não, eu fui morar fora por conta própria. Agora o fato de ser bissexual, eu já fiquei com homens, já fiquei com mulher, eu tenho minhas preferências e isso eu acho que não cabe entrar em detalhes. Tu botou naquela nota lá que tu acredita que todo mundo é bissexual. Sim. Se auto-investigar, Exato. vai achar isso. Exato. O Freud mesmo fala isso. Até você pegar, sei lá, sociedades gregas, por exemplo, tinha essa cultura não é a atração, ela muitas vezes ela não é apenas sexual, ela pode ser uma atração intelectual, ela pode ser uma atração física. E eu acho que existem essas complexidades que se forem investigadas, existem teorias muito mais embasadas, em teorias embasadas psicológicas mesmo, que afirmam essa teoria, mas é uma teoria também. Que todo ser humano é bissexual. É.